Neste vídeo eu vou mostrar como criar o repository e também vamos finalizar a parte de cadastro do veículo. Então vamos lá, com a mão na massa para fazer essa implementação. O repository ele é um padrão que cria uma camada de abstração para acesso ao banco de dados. Então na prática, a gente vai criar um arquivo separado para fazer todas as operações de banco, seja listar, salvar, editar, excluir registros e entre outros. A vantagem de ter essa parte separada é que facilita a manutenção e criação de novos recursos relacionados a banco. Então sempre que a gente precisar mexer numa consulta, mexer numa criação, qualquer coisa que se relaciona com o banco, a gente vai mexer diretamente nesse arquivo. Então primeiramente a gente vai criar um diretório de repositórios, então ele vai ficar aqui dentro de app. Vou criar um diretório chamado repositories. E aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado vehicle repository. .php. E aqui dentro dele eu já vou fazer algumas implementações. Então, primeiramente, eu vou dizer que no arquivo PHP, vou colocar um namespace para ele, que vai ficar app/repositories, que é exatamente o caminho aqui dos diretórios. E vou criar uma classe. Então, vai ser a vehicle repository. E aqui agora eu vou tomar uma variável que vai ser a model. Então eu vou pegar a model de veículos e vou colocar aqui dentro. Porém, para fazer isso eu vou fazer por meio de injeção de dependência. Então eu vou criar aqui o método construtor. E aqui eu vou colocar vehicle. Já importou aqui a model. $model, e eu vou falar que $this model recebe $model. Então essa estratégia aqui basicamente me permite que eu insira um arquivo externo diretamente aqui no construtor, e aqui eu estou pegando esse arquivo que está dentro aqui da variável model, que recebe pelo construtor, e estou deixando ela disponível para a classe inteira, colocando aqui nessa variável privada $model. Beleza? Então agora o $model vai apontar exatamente aqui para a model de veículo. Beleza? A próxima etapa aqui agora vai ser criar o método de store para poder registrar um recurso. Então vai ser public function store. Ele vai receber um array de informações. Então vou colocar aqui como array data. E ele vai responder, a resposta vai ser um veículo que vai ser criado. Beleza? Aqui então vou colocar um return this. $this model, então estou acessando aqui a model de veículo e vou chamar essa função aqui, que é uma função do Laravel, que é o create, que ele vai criar o registro lá no banco. Essa create ela precisa do array de dados para poder fazer a criação, beleza? Então somente isso aqui já é o método para poder gravar um registro no banco, beleza? Vou aqui adicionar os comentários padrão. Tá? Então, cria um recurso. Aqui posso deixar dessa forma mesmo. E vou documentar aqui a variável também. Vou falar que ela vai ter aqui um veículo. E está tudo certo. O começo do nosso repository já está pronto, aqui com o método de store. Agora eu vou utilizar esse repository lá dentro do controller. Então eu vou abrir aqui o vehicle controller. No meu caso o comando aqui é Shift-Shift. No seu caso provavelmente vai ser Ctrl-Shift-P ou Ctrl-P. Tá? Ele vai abrir essa abinha aqui e você pode pesquisar o nome de qualquer arquivo. Então aqui dentro do vehicle controller já tem aqui o método store. Da mesma forma que eu fiz ali com o model, eu preciso fazer com o repository para injetar a dependência do repository aqui dentro do controller. Beleza? Então eu vou criar aqui uma variável chamada vehicle repository. Então, public $vehicle repository. Beleza. Vou criar o construtor. Então, public function underline construct. Ele vai receber aqui agora exatamente o vehicle repository. Repository. Aqui só dando um nome mesmo para a variável. E aqui eu vou adicionar na variável da classe, então vehicle repository,
exatamente essa dependência aí, beleza? Do veículo repository. Então agora, através dessa variável aqui, o veículo repository vai estar disponível para dentro dessa classe, beleza? Então aqui agora, eu vou vir aqui dentro do store e vou chamar $guess veículo repository. O método lá é o store e ele precisa que eu passe aqui um parâmetro que é um array de dados, beleza? E esse array de dados está aqui já com os dados validados. Perfeito. Então aqui agora, dessa forma, ele já está salvando um registro, caso eu submeta lá o formulário. Porém, eu já vou fazer o tratamento e colocar a mensagem de retorno correta. Então, vou pegar esse retorno aqui, colocar numa variável, pode ser insert. E vou fazer uma verificação. Se não for inserido, então se der algum erro ali na inserção, ele vai retornar lá para a tela do formulário mesmo com alguma mensagem de erro. Então, vou colocar aqui um redirect. Como ele vai retornar para a tela, vai ser um back. E aqui, para passar parâmetros adicionais para uma tela, eu posso fazer com essa variável if. Então, vou colocar error. Vou colocar erro ao cadastrar veículo. Beleza. E caso dê sucesso, eu vou retornar para a tela da home. Então, vou colocar um return redirect. Como é para a tela da home, vou colocar aqui a rota. Então, rota home. E também vou passar uma mensagem. With message. E aí, vou colocar veículo cadastrado com sucesso. Então, beleza. Aqui eu já tenho o meu método de store completo. Vou até tirar esse DD aqui. Então, fechou. Pega os dados da validação, manda eles lá para o repository que tem um método store, pega a model e cria o registro. Esse valor é retornado e, caso dê erro, ele vai retornar a mensagem aqui de erro. Caso dê certo, ele vai retornar essa mensagem aqui de sucesso. Então, vou testar o formulário. Eu estou aqui no form, vou colocar algumas informações. Vou colocar tudo como teste mesmo. Aqui tem que ser um número. Vou colocar aqui como novo. Aqui tem que ser um número. Beleza, formulário preenchido aqui. Vou clicar para salvar. Opa, ele deu um erro de validação aqui. Validator float não existe. Então, beleza, provavelmente no arquivo de validação eu coloquei alguma informação errada. Então, vou voltar aqui no meu vehicle request. Deixa eu ver. O float é esse aqui. Provavelmente esse float não existe. Deixa eu dar uma olhada. Vou trocar aqui para integer. Qualquer coisa depois eu volto para float. Vou testar aqui de novo. Então tá certo, vou submeter mais uma vez. Bom, ele redirecionou aqui para home. Ele não mostrou a mensagem, mas é porque ainda a gente não colocou na tela. Mas provavelmente como ele redirecionou é porque deu sucesso. Para ter certeza que dê certo, eu vou conectar aqui no banco para ver se foi colocado um registro lá na tabela de veículos. Para conectar com o banco, eu vou utilizar aqui uma extensão que é essa daqui. Eu procurei por MySQL, beleza? E é essa segunda extensão aqui. Ele vai criar umas abinhas aqui, eu vou colocar aqui em Database e vou colocar Create Connection. Caso você não esteja utilizando o Docker, o seu host vai ser localhost mesmo, então vai ser esse daqui e já vai estar certo. E para pegar as informações do username e do password, essas informações vai estar aqui dentro do .env. Então, eu peguei aqui por .env e vai estar aqui nessa parte de conexão. Então, MySQL, aqui o database padrão, o username e o password, beleza? Eu vou preencher as informações aqui. Então, db database. O username eu sei que é seio e a senha é password, que é o padrão aqui. Porém, o host, no meu caso, como eu estou utilizando o Docker, eu vou precisar inspecionar o container para pegar o IP do Docker, beleza? Então, para fazer isso, o comando é docker exec, docker inspect. E eu vou colocar o nome do repositório, o nome, na verdade, do container. E o nome do container é sistema veículos _MySQL _1. Se não me engano é isso. Deixa eu ver. É isso mesmo. Ele já apareceu muitas informações aqui. Porém, o que eu preciso é somente aqui esse IP. Beleza? Então, vou copiar ele aqui. Codei. E vou dar aqui um connect.
E pronto, já estou conectado. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui o sistema veículos. E vou abrir a tabela veículos. Então, ó, perfeito. Ele já listou aqui todos os registros. Já tem um registro cadastrado. Tá? Então, ó, já está certo aqui com todas as informações que eu coloquei. Para saber o nome do container aqui, no caso eu já tinha colocado o nome do container, mas caso você queira saber, é só colocar docker ps, ele vai aparecer aqui todos os containers que estão rodando. Então você vai pegar aqui o container do banco, tá? O container do MySQL. Beleza? Então no caso aqui, ó, sistema veículos MySQL1. Fechou? Então perfeito, o registro já está sendo cadastrado. Agora eu vou colocar a mensagem ali na tela da home para poder exibir a mensagem de sucesso, né? Então eu vou voltar aqui. Vou fechar, por enquanto, o banco. Vou voltar para a tela da home. E eu vou colocar a mensagem embaixo aqui do filtro, beleza? Então aqui eu tenho o card de filtro. Cadê? Bom, então aqui eu tenho o card de filtro. E eu vou colocar, se tiver alguma mensagem, então if, colocar session, message, ou seja, se tiver alguma mensagem nessa seção, eu vou colocar uma div na tela. Essa div vai ser a div com class alert, que é a classe do Bootstrap, alert success, e um W100 para ficar com o width 100, então para ocupar a largura total. E dentro aqui eu vou colocar exatamente o session message. Então para colocar valores aqui, as duas chaves. Beleza? E aqui eu vou colocar um @endIf. Então certo, já coloquei a mensagem aqui, vou preencher o formulário de novo e vou ver se funcionou. Então estou aqui na tela, vou cadastrar no registro. Então bom, vou salvar aqui e vou ver se vai aparecer a mensagem na home. Então ó, apareceu já a mensagem, veículo cadastrado com sucesso, então já está exibindo aqui perfeitamente. No próximo vídeo eu vou mostrar como fazer o upload da imagem aqui no Laravel. Então aqui eu fiz o cadastro do veículo, fiz o formulário, porém ainda não coloquei o campo de foto. Então é essa implementação que a gente vai fazer. Nesse vídeo é isso, até o próximo vídeo. Valeu!